E aí pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano e o tema de hoje é sobre PLL para sincronismo com a rede. Vocês sabem por que os inversores on-grid precisam fazer o sincronismo com a rede e como que isso é implementado na prática? Se ficou curioso, me acompanhe até o final do vídeo. Antes de mais nada, é importante a gente entender os motivos de se realizar o sincronismo com a rede. Existem basicamente três motivos principais. O primeiro deles está relacionado à segurança. Se a gente não fizer um sincronismo na hora de conectar um inversor com a rede, pode ser que ocorra uma circulação de corrente muito elevada entre as fontes. Isso porque o inversor funciona como uma fonte de tensão senoidal e a rede também é uma fonte de tensão senoidal. E se você fez engenharia elétrica ou um curso técnico e estudou circuitos elétricos mais a fundo, sabe que para a gente paralelizar duas fontes de tensão senoidal é necessário que elas tenham a mesma amplitude, a mesma fase e a mesma frequência. Quando a gente conecta duas fontes senoidais que não estão sincronizadas, uma delas passa a funcionar como uma fonte e a outra como uma carga. Então o primeiro motivo para a gente realizar o sincronismo é garantir que no momento da conexão a gente não vai ter uma circulação de corrente entre o inversor e a rede elétrica, o que poderia causar danos severos ao inversor e até a outros equipamentos conectados ali no mesmo ponto, tá? Bom, o segundo motivo para a gente realizar o sincronismo é para a gente ter um controle do fator de potência, né? Um controle da potência ativa que está sendo injetada na rede. Por norma, é exigido que o fator de potência seja maior do que 0,92. Então, quando o inversor ele está operando com o controle, né, da corrente, né? Então a gente tem duas formas de controlar o inversor on-grid, que eu já tratei lá no blog e também em vídeos anteriores. A gente pode controlar o inversor como se fosse um gerador síncrono, né, controlando a tensão de saída dele, mas a forma mais comum de se fazer é controlando a corrente, né, fazendo com que o inversor ele se comporta como uma fonte de corrente senoidal. Na verdade, ele não é uma fonte de corrente, né? O inversor tradicional que a gente utiliza, né, o inversor ponte H, ele é uma fonte de tensão. Mesmo que a gente controle a corrente de saída dele, ele não deixa de ser uma fonte de tensão. Então a gente também vai ter o mesmo problema, né, de conexão nesse caso, né? Mas é necessário o sincronismo nessa estratégia de controle para a gente garantir que a corrente que a gente está controlando na saída do inversor esteja em fase com a tensão e assim a gente garante um fator de potência próximo da unidade, né? E o terceiro motivo está relacionado à questão de ilhamento, né? Os inversores fotovoltaicos que são conectados na rede devem monitorar a frequência da rede e a amplitude, e caso esses parâmetros ultrapassam os limites estabelecidos por norma, é necessário que o inversor se desconecte da rede. Por exemplo, quando uma rede apresenta uma falha e não fornece mais energia, se o inversor não se desconectar, pode ser que ele mantenha a casa energizada, certo? E se um técnico for lá fazer alguma manutenção e não souber que a casa está energizada, pode ocorrer algum acidente grave, e por isso é necessário que o inversor tenha uma técnica de antilhamento, que ele detecte que a rede está ausente e se desconecte automaticamente. E isso é feito monitorando a frequência e a tensão, como eu mencionei. Então a técnica de sincronismo é utilizada para monitorar também a frequência da rede, para ver se ela não vai extrapolar os limites estabelecidos. Dito isso, podemos entrar agora na questão das técnicas de sincronismo. Eu mencionei o PLL, mas existem várias outras técnicas. A mais simples delas se baseia na detecção da passagem por zero da tensão da rede. Então a gente vê que momento que a tensão da rede passa por zero, e aí a gente consegue sincronizar, né, com essa tensão. Porém, esse método é muito simples, ele pode apresentar problemas caso a leitura da tensão, né, tenha ruídos, aí a gente vai ter várias detecções da passagem por zero. Então é mais interessante utilizar alguma técnica robusta que consiga monitorar a frequência da rede com qualidade, mesmo que a rede apresente ruído ou apresente harmônicos, né? Então existem métodos em malha aberta e métodos em malha fechada. Os métodos em malha aberta têm vantagem de serem estáveis, totalmente estáveis, né, independente das condições da rede, porém eles funcionam melhor quando a frequência da rede fica estável em um certo valor. Se a frequência da rede começa a variar muito, os métodos já não têm um desempenho muito bom, e aí é necessário acrescentar outras coisas no método para ele estimar a frequência da rede, e aí começa a ficar mais complicado. Então o método mais comum são os métodos em malha fechada, e aí que entra o PLL. E lembrando, se você tem vontade de trabalhar com desenvolvimento de hardware, sonha em poder criar suas próprias placas, seus layouts de forma profissional, é muito importante você ter conhecimento do Altium, que é um dos softwares mais utilizados aí pela indústria. Então pensando nisso, vou deixar aqui na descrição o link de um curso muito bacana que vai
vai te ajudar desde o nível mais básico até criar os modelos 3D aí muito próximo do real. Então se você tiver interesse, dá uma conferida lá. Bom, e para a gente entender melhor o PLL, eu vou aqui para a tela do computador. Esse é um artigo que eu postei no blog recentemente, vou deixar o link na descrição. Então o PLL ele é composto basicamente por 3 blocos principais. A gente tem o bloco PD, que é o detector de fase. Ele é responsável por identificar o erro de fase entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Depois a gente tem um bloco que é chamado de LPF, que é o filtro de malha, né, o Loop Filter. Esse bloco nada mais é do que um controlador PI, que tem a característica de um filtro passa baixa, né? E depois a gente tem o VCO, que é um oscilador controlado por tensão. Então esse oscilador vai gerar 2 tensões aqui, uma senoidal e uma cossenoidal. E essa tensão senoidal ela vai ficar exatamente em fase com a tensão que a gente colocar aqui na entrada. Então é como se essa tensão de entrada fosse a nossa referência e aqui é a tensão, o sinal de saída, que vai tentar seguir essa referência com um erro nulo de fase entre elas. Então a gente vai sincronizar exatamente o sinal de saída com o sinal de entrada. Aqui fica até estranho a gente falar que é um sistema em malha fechada, porque a gente não tem nenhuma realimentação negativa, né? Se vocês observarem, o bloco de detecção de fase faz isso multiplicando o sinal senoidal da entrada com o sinal de saída, né? O sinal cossenoidal de saída. E por que é feito isso? Bom, voltando aqui para a simulação no LT Spice, eu vou mostrar para vocês como funciona basicamente esse bloco detector de fase. Então aqui eu estou emulando uma tensão senoidal, tá, com amplitude unitária, e uma tensão cossenoidal também com amplitude unitária. A diferença é que a gente tem uma defasagem de 90 graus entre elas, né? Então simulando isso aqui, se a gente analisar esses 2 sinais, olha só, a gente tem aqui o sinal senoidal e o sinal cossenoidal. E como eu falei, o bloco detector de fase simplesmente multiplica esses 2 sinais. Então eu vou adicionar aqui mais um plot e a gente vai ter o resultado da multiplicação desses 2 sinais. E olha que interessante, aqui a gente tem um valor médio, né? Se eu medir aqui o valor médio, a gente tem um valor médio praticamente nulo, porém tem aqui uma ondulação em 120 Hz, né, no dobro da frequência da rede. Então enquanto aqui o sinal senoidal completa um ciclo, aqui a gente tem 2 ciclos nesse sinal. Então parece algo meio estranho, mas olha o que acontece se eu mudar agora esse ângulo. Em vez de colocar exatamente defasado em 90 graus, que seria o cosseno, eu vou colocar aqui, por exemplo, 70 graus, tá? Então quer dizer que nossos sinais ainda não estão sincronizados. Vou simular novamente e agora a gente tem um valor médio de 170 mV, mas a componente de 120 Hz ainda continua aqui. Então o que eu quero mostrar para vocês é que essa multiplicação entre os sinais, ela reflete a diferença de fase entre eles. Então quando a fase é igual, no caso o cosseno tem que ficar exatamente 90 graus do seno, tá? Porque a gente está realimentando o cosseno, o valor médio é nulo. E quando a gente não tem essa sincronia, o valor médio começa a apresentar um certo valor. Porém, a gente tem essa componente de 120 Hz que ela não é desejada. Isso aqui não é interessante para a nossa malha de controle. Então existem 2 formas da gente cancelar essa componente de 120 Hz para a gente linearizar o erro, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui fica mais claro de entender que quando a gente multiplica aqueles 2 fatores, a gente vai ter aqui uma informação relacionada ao erro entre as fases do sinal de entrada e o sinal de saída. No entanto, existe uma outra componente ainda que é aquela de 120 Hz, aqui eu não estou representando ela. Então a gente precisa eliminar aquela componente de 120 Hz. E existem basicamente 2 formas de a gente fazer isso. Uma delas é acrescentando um filtro notch. O filtro notch ele apresenta um vale bem estreito e a gente sintoniza ele exatamente em 120 Hz para ele atenuar essa frequência. Depois disso a gente vai ter aqui um erro já linearizado, né, sem essa componente, ou a gente pode utilizar um outro método que é baseado na transformada de Park. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas no blog, lá se vocês lerem, tem todo o equacionamento e vocês vão ver que utilizando essa técnica a gente já obtém um erro de fase linearizado, né, sem aquela componente de 120 Hz. Mas vamos focar aqui no PLL com filtro notch, que é o mais simples de entender e o mais simples de implementar. Então voltando aqui na simulação, se eu pegar aqui um componente novo e vou considerar aqui esse filtro notch, então a gente vai vir aqui e eu vou pegar o filtro notch de segunda ordem, tá? Vou colocar ele aqui e a gente vai configurar ele para sintonizar aqui na frequência de 120. Vou usar aqui um fator de 0.07, né, fator de qualidade do filtro, e aqui a amplitude vou deixar em 1. E a gente vai conectar essa multiplicação, esse resultado da multiplicação aqui no filtro, e aqui na saída a gente vai ter o resultado pós-filtro, né, que eu vou chamar de VD new. Vou colocar ele aqui, vou simular novamente
e agora a gente pode analisar esse sinal. Então olha que interessante, o sinal ele vai refletir exatamente o valor médio dessa componente sem a oscilação de 120 Hz. Isso que a gente quer. Então agora, como a gente tem um erro entre as fases do sinal de entrada e sinal de saída, ele tem aqui um valor médio expressivo. E quando essas formas de onda estão sincronizadas, o erro vai a zero, ou seja, a diferença de fase entre os sinais vai a zero. E depois que a gente faz isso, esse erro vai passar pelo o PI, que é o nosso filtro aqui de loop, que é um controlador PI, e o PI ele vai ter a função de atenuar os ruídos em alta frequência e levar esse erro de fato a zero, tá? O PI vai garantir que o erro entre a fase do sinal de saída e do sinal de entrada vá a zero. Então, para isso ele vai gerar na saída qual seria a frequência angular necessária para o oscilador interno. Com base nessa frequência angular, a gente pode até somar a frequência em regime permanente para acelerar, né, a resposta do nosso PLL. Então o que a gente faz aqui, a gente soma na saída do PI a frequência angular de 2π vezes 60 Hz, que seria a frequência da rede, tá? E aí na saída a gente vai ter aqui a frequência angular que é integrada para gerar o ângulo. Então esse ângulo vai ficar variando de 0 a 180 ou de 0 a 2π na frequência de 60 Hz, e esse ângulo é usado pelas funções seno e cosseno. Assim a gente vai conseguir gerar uma tensão senoidal ideal, né, sem conteúdo harmônico, que esteja em fase com a tensão da rede. Aqui nessa outra simulação eu já tenho a malha de PLL completa, aqui tem um multiplicador que faz o papel do nosso bloco detector de fase. Esse seno seria o sinal de entrada que eu peguei aqui de cima, que na prática é uma leitura da tensão da rede, tá? Então a gente quer sincronizar com a tensão da rede. Bom, aqui nesse lado a gente tem a tensão de entrada e a tensão na saída, e observe como elas estão exatamente sincronizadas, né? Na verdade, aqui no começo a gente tem ainda um pequeno erro, que fica mais fácil de observar se a gente analisar esse sinal aqui. Então aqui é o erro de fase, né? Então ele tem um certo valor no começo, mas depois, conforme a malha vai atuando, o PI leva esse erro a zero. Então olha que interessante a importância de a gente utilizar essa frequência nominal aqui, somar a frequência nominal na saída do PI, né? Se a gente tivesse um outro valor, por exemplo 300, só colocar 300 aqui para vocês verem, olha como que ia demorar bem mais para ele começar a levar esse erro a zero, né? Então aqui nem entrou em regime permanente ainda, a gente teria que aumentar essa simulação, né? Vou aumentar aqui o tempo de simulação só para vocês verem como demora bem mais. Então, ainda não foi, vou colocar mais aqui. Olha só, olha o tempo que demorou para esse erro ir a zero, em torno de 0,5 segundos, né? Então o interessante dessa frequência que a gente chama de uma ação antecipativa, um feed forward, é colocar a malha já no ponto de operação, e aí o PI ele fica encarregado de apenas zerar o erro, trabalhar ali para zerar o erro, tá? E por que a gente realimenta o cosseno e não o seno, né? Porque se a gente multiplicar o seno por um outro seno, a gente vai ter um sinal que ele vai ter a componente 120 Hz, só que ele já vai ter um valor médio, né? Vou até fazer isso aqui para vocês verem. Vou tirar essa defasagem de 90 graus e aí eu vou multiplicar aqui dois senos. Olha o que acontece. Ele vai ficar variando de 0 até a amplitude, então ele já vai ter um valor médio. E quando a gente joga, se a gente jogar esse sinal aqui no PI, como o PI tende a levar o erro a zero, né? Então ele pegaria esse valor médio e levaria a zero. Para acontecer isso, ele ia acabar defasando esse seno, de modo que a gente teria, na verdade, um cosseno depois, né? Bom, acho que vocês não entenderam, né? Mas vou fazer aqui para vocês verem. Eu vou pegar e vou realimentar agora o seno em vez do cosseno. E olha o que vai acontecer. Para o PI zerar esse erro, ele vai ter que automaticamente defasar o seno da saída, né? Então a gente teria um sinal na saída defasado de 90 graus, que é como se fosse uma função seno, uma função cosseno, né? E como a gente quer depois multiplicar esse seno pela amplitude da corrente para gerar uma referência de corrente de fase com a tensão, é necessário que essa tensão na saída esteja exatamente igual à tensão da rede. Se a gente fosse fazer isso aqui, a gente teria uma defasagem, né, de 90 graus, e isso ia causar aquela questão de uma corrente muito elevada entre a rede e o inversor, né? Então não é isso que a gente quer. Por isso que a gente realimenta aqui o cosseno, né, e não o seno. Bom, acho que até aqui ficou claro o funcionamento do PLL, não é nada muito complexo, como vocês puderam ver. Esse tipo de PLL, na verdade, ele é um dos mais simples e ele tem algumas limitações, claro, ele não vai funcionar bem quando a rede apresenta um conteúdo harmônico, né, em baixa frequência, um conteúdo harmônico muito expressivo, ou quando o sensor de tensão possui um offset CC, né? Então isso acaba limitando o funcionamento do PLL e por isso existem outras técnicas mais complexas, mas o objetivo aqui é só vocês entenderem mais ou menos como é a estrutura, independentemente da
técnica, a estrutura não foge muito disso aqui. Então a gente sempre vai ter ali o filtro de malha, a gente vai ter o oscilador. Para vocês entenderem melhor como o PLL entra na malha de controle do inversor, essa figura retrata bem isso. Isso aqui é um outro artigo lá do blog onde eu explico melhor como funciona a estratégia de controle de um microinversor fotovoltaico. Então também recomendo a leitura, vou deixar o link aqui na descrição. E o PLL ele entra exatamente aqui na malha de corrente. Então a gente pega uma leitura aqui da tensão da rede, passa pelo PLL, o PLL vai gerar aquela onda senoidal com baixíssimo conteúdo harmônico e exatamente em fase com a tensão da rede. E essa onda senoidal, né, com amplitude unitária, é multiplicada pela referência gerada pela malha externa de tensão. Então a malha externa de tensão vai definir qual que é a amplitude da corrente, só que como a gente necessita de uma corrente senoidal, a gente multiplica essa amplitude pela forma de onda senoidal fornecida pelo PLL. E aí assim a gente tem uma referência de corrente em fase com a rede com baixíssimo conteúdo harmônico, que é utilizado pela malha interna de corrente que controla aqui a corrente injetada na rede, né? E para a gente projetar essa malha de PLL é também muito simples. A malha linearizada, depois que a gente elimina aquela componente de 120 Hz e a gente já tem o PLL funcionando em regime permanente, ela parece com algo desse tipo aqui. Então aqui fica mais claro da gente perceber que o PD, né, o detector de fase, funciona como se fosse uma realimentação negativa. Então a gente tem como resultado aqui do erro gerado pelo PD a diferença entre a fase do sinal de entrada e a fase do sinal de saída. Depois a gente vai ter o bloco do PI e aí o gerador aqui, o oscilador interno, né, que vai gerar para a gente o ângulo, uma estimação do ângulo do sinal de entrada. Então, fazendo aqui uma análise dessa malha de controle, a gente consegue gerar as equações necessárias para projetar o PI, que são essas duas equações aqui. Então a gente precisa definir qual que vai ser a frequência de cruzamento desejada e a margem de fase desejada para o sistema operando em malha fechada. E aí a gente calcula aqui o valor do zero que é inserido pelo PI, então essa aqui é a função de transferência do PI, e também o valor do ganho do PI. Depois vocês leem esse artigo para vocês entenderem melhor. Inclusive tem um outro artigo no blog onde eu explico melhor toda essa teoria de controle, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente precisa apenas definir esses dois parâmetros e calcular aqui o ganho e o zero do PI, né? Normalmente a gente escolhe uma frequência de cruzamento entre 6 Hz e 12 Hz para a malha do PLL, para a gente conseguir também atenuar um pouco das componentes harmônicas em baixa frequência, que vai estar ali em 120 Hz, 240, pode ter componentes ímpares também. Então a gente coloca uma frequência de cruzamento mais baixa para a própria malha, para o próprio PI, conseguir também filtrar essas componentes harmônicas. E a margem de fase ela pode ser acima de 45 graus para garantir uma boa estabilidade e até 90 graus. 90 graus já vai deixar a resposta um pouco mais lenta, então o ideal é ali entre 45 e 60 graus. Aqui eu fiz um exemplo onde eu escolhi uma frequência de cruzamento de 6 Hz e uma margem de fase de 60 graus e obtive esses parâmetros aqui para o controlador PI. Depois a gente precisa projetar o filtro NOT, que também é bem simples. A função de transferência do filtro NOT é parecida com essa aqui. Aqui fica mais fácil de entender. Então a gente precisa definir qual que é o ômega-n. O ômega-n vai ser a frequência que a gente deseja atenuar, que vai ser o 120 Hz, só que ele é radianes por segundo, então 2π vezes 120 Hz. E esse zeta2 e zeta1, a gente tem que escolher um valor para o zeta2 bem menor do que o valor do zeta1. E uma dica aí é escolher o zeta2 igual a 0,001 e o zeta1 igual a 0,1. A gente vai ter essa resposta aqui em frequência, onde vocês podem observar que o filtro atenua exatamente a frequência de 120 Hz, né? Uma atenuação aqui de 54 dB, que já é bem bacana. Mas como a gente hoje em dia implementa o controle de um inversor de forma digital, né, na maioria dos casos, então a gente precisa discretizar o PI e o filtro NOT para implementar eles em um microcontrolador. A discretização do PI pode ser feita de diversas formas, mas o mais simples de fazer é pegar aquela variável complexa S, né, da função de transferência, e substituir ela por uma aproximação no tempo discreto. Pode ser backward Euler, pode ser também a aproximação trapezoidal, e a mais simples de fazer, que eu costumo fazer, também indico fazer, é discretizar as parcelas proporcional e integral separadamente, que assim a gente tem uma implementação muito mais simples, a gente consegue depois ajustar melhor os ganhos do controlador. Também a gente consegue inserir estratégias de anti-wind-up no integrador. Utilizando a forma canônica, a gente não conseguiria atuar em cima do integrador separadamente, né? Então o resultado dessa discretização, depois vocês podem ler aqui no artigo, fica assim, né, bem simples.
Essa aqui é a função, já a equação de diferenças para ser implementada no microcontrolador. Então a gente vai ter o erro vai ser multiplicado por um ganho Kp e depois é somado aqui, né? Então a parcela proporcional é simplesmente pegar o erro e multiplicar pelo Kp, e a parcela integral é pegar o erro, multiplicar pelo ganho do integrador e depois acumular esse erro, né, a cada período de amostragem, e no final a gente soma essas duas parcelas e tem a saída do PI. Então o PLL ele deve funcionar periodicamente com uma frequência fixa. Então a gente precisa configurar uma interrupção do timer, uma interrupção do ADC, que tenha uma frequência fixa, e aí a gente coloca a malha para funcionar lá dentro, né? Aqui eu mostro para vocês como implementar o PI, como implementar o filtro digital também, e no final eu fiz um teste aqui utilizando um gerador de funções. Então o gerador de funções ele gera um sinal como se fosse a leitura da tensão da rede elétrica. Então a gente tem um sinal senoidal. O microcontrolador ele lê esse sinal senoidal, lá dentro faz todo o cálculo do PLL e gera aqui na saída sinais PWM só para a gente externalizar, né, os sinais para analisar no osciloscópio. Aqui a gente filtra só para tirar a alta frequência e a gente consegue analisar se o sinal gerado ele ficou de fato sincronizado com o de entrada ou não, né? Para finalizar essa explicação, eu vou mostrar um vídeo desse PLL funcionando na prática. Esse é um vídeo que eu gravei lá na época do meu TCC e postei no meu Instagram. Se você não me segue ainda, eu vou deixar o link na descrição. Lá no Instagram eu coloco bastante coisa interessante sobre projetos, dicas e também uma parte mais teórica. E aqui ó, a gente tem o microcontrolador, que é um DSPIC 33F da Microchip, onde eu implementei o PLL, né, de forma digital. Esse é o gerador de funções que está emulando a tensão da rede. E aqui no osciloscópio a gente pode ver em verde a tensão do gerador de funções, em azul a tensão da saída do microcontrolador, que é a tensão que sai do PLL, eu externalizo ela pelo módulo PWM e depois eu filtro utilizando o filtro passa baixa do tipo RC, né? E olha que interessante, aqui a gente tem as duas formas de onda sincronizado, e aí eu vou variando a frequência e o PLL sempre vai buscando sincronizar novamente, ó. Então a gente já está em 80 Hz e mesmo assim 100 Hz aqui, ó, mesmo assim o PLL está sincronizando com a tensão do gerador de funções. Agora eu estou voltando, ó, e ele vai sempre sincronizando. Tem agora com a frequência bem mais baixa, tem um certo atraso aqui, mas é por conta do filtro RC, né? Já que a tensão do gerador de funções não está passando pelo filtro, somente a tensão de saída. E é isso, então esse é o funcionamento do PLL. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou do conteúdo, se ele foi útil para você, não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com outras pessoas que também se interessam pelo assunto. Te espero no próximo vídeo.